Os segredos que 100% dos homens não querem que você descubra. Atenção, se você é uma mulher e está assistindo esse vídeo, você está no lugar certo. E se você é homem e está assistindo a este vídeo, cuidado, o que você está prestes a descobrir sobre Carl Jung pode destruir completamente a sua visão sobre masculinidade, relacionamentos e o que realmente significa ser um homem no século XXI. Muitos homens odeiam essas revelações porque elas expõem verdades desconfortáveis sobre nossa psique masculina que preferimos manter escondidas. Nos próximos minutos, vou revelar os segredos mais perigosos da psicologia junguiana que podem transformar completamente sua vida, mas também podem destruir suas ilusões sobre si mesmo. Se você não está preparado para enfrentar a verdade brutal sobre sua própria mente, pare este vídeo agora. Carl Gustav Jung não era apenas um psicólogo. Ele era um decodificador da alma humana. Um homem que ousou mergulhar nos abismos mais profundos da psique masculina e descobriu segredos que a maioria dos homens faria qualquer coisa para manter enterrados. E hoje você vai descobrir exatamente por que essas descobertas são tão perigosas para o ego masculino tradicional. A máscara que todo homem usa e que ninguém admite. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos diariamente, especialmente nós homens. Mas aqui está o que nenhum homem quer que você saiba. Sua persona masculina é uma mentira. Uma fabricação completa que você construiu para esconder quem realmente é. Pense comigo. Quantas vezes você já fingiu ser mais forte do que realmente se sentia? Quantas vezes você escondeu suas inseguranças atrás de uma fachada de confiança? Jung descobriu que todos os homens fazem isso, mas a maioria nunca admite, porque isso destruiria a imagem que construíram de si mesmos. A persona masculina tradicional inclui ser provedor, ser forte emocionalmente, nunca demonstrar fraqueza, sempre ter as respostas, ser sexualmente confiante e nunca, jamais, admitir que precisam de ajuda. Mas Jung revelou uma verdade devastadora. Quanto mais forte sua persona, mais frágil é seu verdadeiro eu interior. E aqui está a parte que os homens mais odeiam. Jung provou que nossa obsessão em manter essa máscara masculina é exatamente o que nos impede de ter relacionamentos verdadeiros, sucesso genuíno e paz interior. Estamos tão ocupados performando masculinidade que esquecemos de ser autenticamente masculinos. A sombra masculina, o monstro que você esconde. Agora vem a parte realmente perigosa. Jung descobriu algo que aterroriza os homens. Todos nós temos uma sombra, e a sombra masculina é uma besta que vive dentro de cada homem, alimentada por tudo que negamos sobre nós mesmos. Sua sombra masculina contém sua fragilidade emocional reprimida, sua necessidade desesperada de aprovação, seus impulsos sexuais que considera inaceitáveis, sua inveja de outros homens, seu medo de não ser homem suficiente e sua raiva contra as expectativas impostas pela sociedade. Mas aqui está o segredo que 99% dos homens nunca descobrem. Quanto mais você nega sua sombra, mais poder ela tem sobre você. Quantos homens conhece que explodem de raiva do nada, que traem suas parceiras sem explicação, que destroem relacionamentos quando tudo parecia perfeito? Isso é a sombra agindo. Jung revelou que a sombra masculina se manifesta de formas devastadoras. Vício em trabalho para evitar intimidade emocional, comportamentos autodestrutivos quando se sentem vulneráveis, agressividade desproporcional quando seu ego é ameaçado, e a incapacidade de formar conexões profundas, porque isso exporia sua fraqueza. E aqui está a parte que os homens mais temem.
Jung disse que você nunca será um homem completo até integrar sua sombra. Isso significa aceitar e abraçar as partes de você que considera não masculinas. Significa admitir que você tem medos, inseguranças e necessidades emocionais. Significa parar de fingir que é um super-herói emocional. O feminino interior, a verdade que destrói o ego masculino. Agora chegamos à descoberta mais explosiva de Jung, aquela que faz homens literalmente desligarem este vídeo. Jung descobriu que todos os homens têm um lado feminino interior chamado anima. E aqui está a verdade brutal. Quanto mais você rejeita seu feminino interior, mais incompleto e infeliz você se torna. Sua ânima, seu feminino interior, inclui sua capacidade de ser vulnerável e emocional, sua intuição e sensibilidade, sua necessidade de conexão profunda e intimidade, sua criatividade e expressão artística e sua capacidade de cuidar e nutrir outros. Mas a sociedade ensinou você a odiar essas qualidades em si mesmo. Jung descobriu que homens que negam completamente sua ânima se tornam emocionalmente brutais e insensíveis, incapazes de formar relacionamentos duradouros, viciados em trabalho ou conquistas externas, propensos à depressão e ansiedade não diagnosticadas e completamente desconectados de sua própria alma. Mas aqui está o segredo que pode transformar sua vida. Jung descobriu que os homens mais poderosos, mais atraentes e mais bem-sucedidos da história eram aqueles que integraram sua anima. Eles não tinham medo de ser vulneráveis, de expressar emoções, de buscar conexões profundas. Eles eram completos. Leonardo da Vinci, Shakespeare, Einstein, todos eles tinham uma ânima integrada. Eles combinavam força masculina com sensibilidade feminina, criando uma personalidade magnética e irresistível. Mas a maioria dos homens modernos está aterrorizada de desenvolver essas qualidades porque acredita que isso os tornará menos homens. Os arquétipos masculinos, qual é o seu verdadeiro tipo? Jung identificou arquétipos masculinos fundamentais que governam o comportamento de todos os homens. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você provavelmente está vivendo o arquétipo errado para sua verdadeira natureza. E isso está destruindo sua vida. O guerreiro. Homens que vivem exclusivamente este arquétipo se tornam viciados em conflito, competição destrutiva e não conseguem relaxar ou ser vulneráveis. Eles destroem relacionamentos com sua necessidade constante de vencer. O amante. Homens presos neste arquétipo se tornam dependentes emocionais, viciados em aprovação feminina e perdem sua identidade em relacionamentos. Eles se tornam nice guys, que ninguém respeita. O mago. Estes homens se isolam em suas torres de conhecimento, tornam-se arrogantes intelectualmente e perdem contato com as emoções e relacionamentos humanos básicos. O rei. Homens desequilibrados. Neste arquétipo se tornam tiranos controladores, ou pior ainda, abdicam completamente de sua responsabilidade e poder pessoal. Jung revelou que todos os homens precisam integrar aspectos de todos esses arquétipos. Um homem completo é guerreiro quando necessário, amante em seus relacionamentos, mago em sua busca por conhecimento e rei em sua autorresponsabilidade. Mas a maioria dos homens fica presa em apenas um arquétipo e se pergunta por que suas vidas são tão desequilibradas. A crise da meia-idade, o despertar que ninguém espera. Jung foi o primeiro a mapear cientificamente a crise da meia-idade masculina e suas descobertas são aterrorizantes para homens que não se preparam. Entre os 35 e 45 anos, todos os homens enfrentam o que Jung chamou de confronto com a própria mortalidade.
Mas não é sobre morrer fisicamente, é sobre a morte da ilusão de que você pode continuar vivendo como um adolescente para sempre. É o momento em que sua psique força você a confrontar todas as partes de si mesmo que você negou, todos os sonhos que você abandonou por responsabilidade, todas as emoções que você reprimiu para ser forte e todas as conexões autênticas que você sacrificou por sucesso superficial. Jung descobriu que homens que não passam por essa integração consciente acabam tendo casos extraconjugais destrutivos, comprando carros esportivos e tentando recuperar a juventude, desenvolvendo vícios em álcool, trabalho ou pornografia, entrando em depressões profundas sem motivo aparente e destruindo relacionamentos e carreiras que levaram décadas para construir. Mas aqui está a boa notícia que poucos homens descobrem. Jung provou que a crise da meia-idade, quando navegada conscientemente, pode ser o período mais transformador e poderoso da vida de um homem. É quando você finalmente para de tentar impressionar outros e começa a viver sua verdadeira vida. Relacionamentos. Por que os homens sabotam o amor? Agora vamos falar sobre relacionamentos e prepare-se porque Jung descobriu verdades sobre homens e amor que vão abalar suas crenças. A maioria dos homens sabota inconscientemente seus relacionamentos mais importantes, e eles fazem isso por razões que nunca imaginaram. Jung revelou que homens frequentemente projetam sua ânima feminino interior em suas parceiras, esperando que elas sejam perfeitas e supram todas suas necessidades emocionais. Quando a mulher real não corresponde à projeção fantasiosa, o homem fica desapontado e começa a procurar defeitos nela. Mas aqui está o segredo. O problema nunca foi com ela. O problema é que você nunca desenvolveu sua própria capacidade de nutrir suas necessidades emocionais internas. Você espera que ela seja sua mãe, terapeuta, melhor amiga e amante perfeita simultaneamente. E isso é impossível. Jung descobriu que homens emocionalmente maduros fazem o oposto. Eles desenvolvem primeiro sua própria completude emocional e então escolhem uma parceira para complementar sua vida, não para completá-la. Eles não precisam que ela os conserte, porque já se consertaram. E aqui está a parte que os homens odeiam admitir. A maioria dos problemas de relacionamento masculinos vem do medo da intimidade real. Intimidade significa vulnerabilidade, e vulnerabilidade significa que ela pode ver suas fraquezas. Então, vocês sabotam o relacionamento antes que isso aconteça, ou mantêm uma distância emocional segura que mata a paixão. Sexualidade masculina, a verdade sobre desejo e poder. Jung teve insights revolucionários sobre sexualidade masculina, que ainda hoje causam polêmica. Ele descobriu que a sexualidade masculina não é apenas sobre impulso físico, é sobre poder, conexão e transcendência espiritual. Mas a maioria dos homens modernos reduziu o sexo a uma experiência completamente superficial. Jung revelou que homens sexualmente maduros entendem que o sexo é uma forma de comunhão espiritual e emocional, uma maneira de expressar vulnerabilidade e força simultaneamente, um meio de transcender o ego e se conectar com algo maior, e uma celebração da polaridade masculino-feminino que existe em todos nós. Mas a cultura moderna ensinou os homens a ver sexo como conquista e performance, validação do ego masculino, escape das responsabilidades emocionais e consumo de prazer sem conexão real. Isso cria homens que são sexualmente ativos, mas emocionalmente vazios. Jung descobriu que homens que integram sua sexualidade com sua espiritualidade e emocionalidade se tornam magnéticos para parceiras de alta qualidade.
Eles não precisam caçar, porque sua energia sexual integrada atrai naturalmente pessoas que ressonam com sua autenticidade. Trabalho e propósito. A diferença entre carreira e vocação. Jung fez uma distinção crucial que a maioria dos homens nunca entende: a diferença entre trabalho, carreira e vocação. E essa ignorância está deixando milhões de homens deprimidos, ansiosos e espiritualmente vazios, mesmo quando são bem-sucedidos financeiramente. Trabalho é o que você faz para pagar as contas. Carreira é sua progressão profissional e status social. Mas vocação é seu chamado espiritual, sua contribuição única para o mundo, a expressão de quem você realmente é através do que você faz. Jung descobriu que homens que nunca encontram sua vocação verdadeira vivem vidas de desespero silencioso. Eles podem ter dinheiro, status e reconhecimento, mas sentem um vazio interior que nenhuma conquista externa consegue preencher. Eles acordam aos 45 anos e perguntam: é isso? É para isso que vivi toda a minha vida? Mas aqui está o segredo, que pode mudar tudo. Jung ensinou que sua vocação verdadeira sempre conecta com seu propósito de servir algo maior que você mesmo. Pode ser através da arte, dos negócios, da família, da comunidade, mas sempre envolve usar seus talentos únicos para contribuir com o mundo de uma forma que só você pode fazer. Jung disse: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E isso se aplica especialmente ao trabalho. Quando você alinha seu trabalho com sua vocação autêntica, você para de trabalhar por dinheiro e status e começa a trabalhar por realização e impacto. Paternidade é o arquétipo do rei ferido. Jung revelou insights devastadores sobre paternidade e como isso afeta todos os homens, tenham filhos biológicos ou não. Ele descobriu que a maioria dos homens carrega feridas profundas relacionadas à figura paterna, e essas feridas controlam suas vidas de maneiras que eles nem imaginam. O rei ferido é o arquétipo que representa homens que nunca receberam aprovação, orientação ou amor incondicional de uma figura paterna forte. Estes homens passam a vida inteira tentando provar seu valor, buscando aprovação externa e nunca se sentindo homem suficiente. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você pode curar essas feridas paternas, tornando-se o pai que você gostaria de ter tido para si mesmo, primeiro e depois para outros. Jung chamou isso de repaternagem interior. Isso significa dar a si mesmo a aprovação que você nunca recebeu, estabelecer limites saudáveis que seu pai nunca ensinou, desenvolver a disciplina amorosa que faltou em sua criação e tornar-se o homem que você admiraria como figura paterna. Jung descobriu que homens que fazem esse trabalho interno se tornam naturalmente mentores para outros homens, pais extraordinários, se escolherem ter filhos, e líderes que inspiram em vez de controlar. Eles quebram o ciclo de feridas paternas que passa de geração em geração. A espiritualidade masculina, além da religião organizada. Jung teve uma visão revolucionária sobre espiritualidade masculina que desafia tanto ateus quanto religiosos tradicionais. Ele descobriu que todos os homens têm uma necessidade espiritual profunda, mas a maioria nega isso porque associa a espiritualidade com fraqueza ou dogma religioso. Jung revelou que espiritualidade masculina autêntica inclui a busca por significado e propósito além do material, a conexão com algo maior que o ego individual, a experiência de transcendência através de desafios e sacrifícios e a integração de todas as partes da psique em um todo coerente. Mas aqui está o que a maioria dos homens não entende. Jung
Descobriu que homens espiritualmente maduros não fogem do mundo material. Eles se engajam mais profundamente com ele. Eles veem seus relacionamentos, trabalho e desafios diários como oportunidades de crescimento espiritual. Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E para homens, essa jornada interior é especialmente crucial, porque fomos ensinados a buscar tudo externamente: validação, sucesso, felicidade, propósito. A espiritualidade masculina junguiana não é sobre seguir regras religiosas ou meditar passivamente. É sobre confrontar corajosamente suas próprias sombras, integrar conscientemente suas contradições internas e tornar-se um homem completo que serve algo maior que si mesmo. Dinheiro e poder. A psicologia por trás da ambição. Jung tinha insights perturbadores sobre a relação dos homens com dinheiro e poder que expõem motivações inconscientes que a maioria prefere manter escondidas. Ele descobriu que para muitos homens, a busca por dinheiro e poder não é sobre segurança ou sucesso, é sobre tentar curar feridas psicológicas profundas. A obsessão masculina por dinheiro frequentemente mascara medo de não ser homem suficiente, necessidade desesperada de aprovação social, tentativa de compensar sentimentos de inadequação, fuga das responsabilidades emocionais e busca por controle em um mundo que parece caótico. Jung revelou que homens que perseguem dinheiro e poder por essas razões inconscientes nunca se sentem satisfeitos, não importa quanto acumulem. Eles sempre precisam de mais, porque o vazio interior que estão tentando preencher não pode ser satisfeito com coisas externas. Mas aqui está o segredo que homens verdadeiramente prósperos conhecem. Jung descobriu que quando você resolve suas questões psicológicas internas primeiro, o dinheiro e poder vêm naturalmente como consequência de quem você se tornou, não como objetivo primário. Homens psicologicamente maduros usam dinheiro e poder como ferramentas para servir seus valores e propósito maior, não como fins em si mesmos. Eles são prósperos porque são completos, não tentando se completar através da prosperidade. Amizades masculinas. Por que homens são tão solitários? Jung identificou uma epidemia na psicologia masculina moderna que poucos reconhecem: a incapacidade dos homens de formar amizades profundas e duradouras. E as razões por trás disso são mais complexas e trágicas do que você imagina. A solidão masculina moderna vem de competição constante que impede vulnerabilidade, medo de ser julgado por outros homens, falta de modelos de intimidade masculina saudável, socialização que ensinou que dependência emocional é fraqueza e projetos de vida que priorizam carreiras sobre relacionamentos. Jung descobriu que homens sem amizades profundas ficam emocionalmente dependentes demais de suas parceiras. Românticas. Desenvolvem depressão e ansiedade não diagnosticadas, perdem perspectiva sobre seus próprios problemas e enfrentam crises de meia-idade mais severas. Mas aqui está a boa notícia. Jung ensinou que formar uma irmandade de homens conscientes e comprometidos com crescimento pessoal é uma das experiências mais transformadoras que um homem pode ter. Quando homens se reúnem sem competição, mas com propósito de apoio mútuo, magia acontece. Essas amizades masculinas profundas proporcionam espelhamento honesto de padrões autodestrutivos, suporte emocional sem julgamento, accountability para crescimento pessoal, modelos de masculinidade madura e uma sensação de pertencimento que cura feridas profundas. E saúde mental masculina, os sintomas que ninguém reconhece. Jung foi um dos primeiros a identificar que homens expressam sofrimento
psicológico de formas completamente diferentes das mulheres, e isso significa que milhões de homens estão sofrendo de depressão, ansiedade e trauma sem nem saber. A depressão masculina não se manifesta como tristeza, se manifesta como irritabilidade e raiva constantes, vício em trabalho ou outros, comportamentos compulsivos, isolamento social e emocional, aumento do uso de álcool ou outras substâncias, comportamentos de risco e impulsividade e perda de interesse em atividades que antes traziam prazer. Jung descobriu que homens são mestres em mascarar sofrimento psicológico atrás de uma fachada de competência e controle. Eles continuam funcionando profissionalmente enquanto morrem, emocionalmente por dentro, e a sociedade recompensa esse comportamento como força masculina. Mas aqui está a verdade libertadora. Jung provou que buscar ajuda psicológica, terapia ou apoio emocional não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem e inteligência. Homens que fazem esse trabalho interno se tornam mais fortes, mais resilientes e mais eficazes em todas as áreas da vida. Jung disse: tudo que nos irrita sobre outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E para homens, essa autocompreensão é frequentemente o primeiro passo para curar anos de sofrimento silencioso. Liderança autêntica, além do comando e controle. Jung revolucionou nossa compreensão sobre liderança masculina, expondo que o modelo tradicional de comando e controle é, na verdade, uma forma de liderança imatura e ineficaz, baseada em inseguranças não resolvidas. Liderança masculina madura, segundo Jung, é baseada em autoconhecimento profundo e honestidade sobre limitações, capacidade de inspirar através do exemplo pessoal, habilidade de integrar diferentes perspectivas e pontos de vista, coragem para tomar decisões difíceis baseadas em princípios e sabedoria para saber quando liderar e quando seguir. Jung descobriu que homens que lideram através de intimidação, microgerenciamento ou ego inflado estão, na verdade, demonstrando sua fraqueza interior. Verdadeiros líderes não precisam provar constantemente que estão no comando, porque sua autoridade vem de competência genuína e caráter desenvolvido. Mas aqui está o segredo da liderança junguiana. Os líderes mais eficazes são aqueles que fizeram o trabalho de integrar sua sombra, anima e diferentes arquétipos. Eles podem ser guerreiros quando necessário, sábios quando apropriado, nutridores quando requerido e reis quando a situação demanda. Essa liderança integrada cria lealdade genuína, não obediência baseada em medo. As pessoas seguem esses líderes porque querem, não porque são forçadas. O futuro da masculinidade, a evolução ou extinção. Chegamos ao ponto mais crucial desta jornada. Jung, mesmo escrevendo há décadas, antecipou a crise da masculinidade moderna que estamos vivendo hoje. Ele previu que homens enfrentariam uma escolha fundamental: evoluir conscientemente ou se tornar obsoletos. A masculinidade tradicional está morrendo, e isso não é necessariamente ruim. O modelo do homem que não pode expressar emoções, que define valor através de dominação, que vê relacionamentos como competição e que busca significado apenas através de conquistas externas, está se tornando disfuncional na sociedade moderna. Mas Jung nos mostrou o caminho para uma masculinidade evolutiva. Homens que são fortes e vulneráveis, competitivos e colaborativos, lógicos e intuitivos, independentes e conectados, confiantes e humildes. Esta nova masculinidade não é sobre abandonar qualidades tradicionalmente masculinas. É sobre integrá-las com qualidades que foram historicamente negadas aos homens. É sobre ser completo como ser humano.
Os homens que fizerem essa transição conscientemente se tornarão os líderes, parceiros, pais e cidadãos mais eficazes do futuro. Aqueles que resistirem ficarão presos em padrões obsoletos que os deixarão cada vez mais isolados, irrelevantes e infelizes. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria das pessoas. Você teve a coragem de confrontar verdades desconfortáveis sobre masculinidade que outros preferem ignorar. Você está pronto para a jornada mais importante de sua vida, tornar-se quem você realmente é. Jung nos ensinou que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a completude. E para homens, isso significa integrar todas as partes de si mesmo. Luz e sombra, masculino e feminino, força e vulnerabilidade, independência e conexão. A pergunta agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai voltar para os padrões antigos e fingir que não assistiu a este vídeo? Ou vai ter a coragem de começar o trabalho real de se tornar um homem completo e autêntico? Jung disse: sua visão se torna clara quando você consegue olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.